Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui o podcast Digitalize, esse canal de acesso a muito conhecimento sobre tecnologia e inovação a partir de pessoas que estão operando esses novos modelos de negócio para trazer a informação que realmente é a verdadeira. Aqui a gente tem a preocupação de dar acesso a você, a conexão a essa era digital, que é muito mais do que desenvolvimento de tecnologia, de saber operar essas novas ferramentas, mas sim uma mudança de mentalidade, processo de gestão, de consumo. Tudo isso tem a ver com essa era digital que a gente busca trazer aqui. E hoje a gente vai falar com talvez a empresa mais eficiente do comércio digital que opera aqui no Brasil, que é o Mercado Livre, mais especificamente sobre um produto que eles têm, uma vertical muito sólida que eles têm, que é o Mercado Shops. Então, hoje a gente trouxe a Juliana Bispo aqui. Ju, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Digitalize. O Mercado Livre, assim, nem vou explicar muito, mas eu sou um fã. Assim, compro todo mês no Mercado Livre. Ah, cada vez mais vocês estão facilitando a entrega, facilitaram demais também até a própria devolução, quando dá um problema, os pontos de distribuição de coleta para essa troca tem sido assim muito legal. Para o vendedor também, o tal do fulfillment, então o vendedor deixa tudo estocado lá em vocês, então ele se preocupa mais em vender, nem a logística mais ele está tendo que se preocupar, ou seja, o vendedor está fazendo realmente aquilo que é o principal e que ele gosta de fazer, que é vender, se comunicar, gerar esses leads, esses potenciais compradores. E aí tem o Mercado Shops. Mas antes de entrar no Mercado Shops, por favor, se apresenta aí para todo mundo, conta um pouquinho do seu histórico até chegar no Mercado Shops, porque eu acho que você fez uma trajetória muito interessante que coincide com a história do que foi o comércio eletrônico, que é hoje o comércio digital. Eu gosto de falar do digital mesmo, porque quando a gente falava de eletrônico lá atrás, e tinha um governo eletrônico, comércio eletrônico, era muito conectado com, eu vou ter o meu site próprio e vou ter um catálogo de produtos ou serviços meus ali. E hoje a gente já migrou para uma outra lógica. Hoje você tem os marketplaces, que são esses shoppings virtuais. Você tem uma nova forma de você também vender, de você comprar. Você tem outras ferramentas que não é só você ter aquele ambiente estático lá com o cardápio do que você tem, né? Então, por favor, Gil, conta essa trajetória aí até você chegar no Mercado Shops do Mercado Livre. Obrigada. Obrigada pela apresentação, Vitor. Obrigada ao canal aqui pelo convite, obrigada à Universidade Digitalize. É sempre um prazer falar de digitalização, de como ajudar pequenos, médios e novos empreendedores, sobretudo nesse ambiente novo que a gente tem, né? Que é o ambiente online, digital, como você falou, a gente chama de várias maneiras. Contando um pouquinho de mim, eu tenho uma trajetória aí de quase 15 anos que envolve varejo, né? Um início no varejo. Eu comecei como trainee na Via Varejo, que é uma grande empresa aqui do nosso meio, nossa concorrência nacional. Sempre na área comercial, olhando para canais físicos, né? Vi nascer toda essa o boom do marketplace, né? Por volta do ano de 2010, quando a gente teve de fato uma expansão muito grande, o Mercado Livre pioneiro lá há 20 anos atrás, né? Mas a gente viu aqui no Brasil esse mercado tendo um grande boom no ano de 2010. Depois eu passei por outras redes varejistas também bastante importantes aqui no Brasil, no segmento de móveis e decoração. E eu sempre tive do lado de lá, que é o lado do vendedor, obviamente de um outro porte, né? Um vendedor que conta com tecnologias mais robustas, mas sempre muito encantada em como a tecnologia faz essa transição, né, da loja física para o mundo online, como que a tecnologia faz a gente chegar mais rápido na casa dos consumidores, faz a gente dar uma visibilidade para as nossas ofertas de uma forma diferente, como tudo é muito dinâmico, né? Então, foi quando em 2019 eu quis passar para o outro lado, né, da mesa e ser um fornecedor de tecnologia, entender a dor, principalmente do pequeno.
E a minha motivação veio também por uma vontade muito grande de empreender nesse setor. E aí eu escolhi unir as duas coisas, né? Dada a minha vivência aí no mundo corporativo, passando por essas empresas e essa vontade de empreender, eu fui para uma empresa que me permite empreender diariamente e ajudar esses pequenos e médios empreendedores. Então, hoje eu sou head de Mercado Shops no Mercado Livre, que é uma das soluções que o Mercado Livre tem para a democratização do comércio online. A gente vai falar mais aqui em detalhes, né? Mas já pegando o teu gancho, falando sobre como a gente tem facilitado a vida do vendedor, né? Dando cada vez mais possibilidade para ele se preocupar só com o principal, que é vender, né? Se preocupar com o produto, com a marca dele. A gente vem investindo significativamente no negócio. Aqui no Brasil, esse ano, a gente vai investir 17 bilhões na operação. E isso está muito focado em toda a parte de expansão de logística, que é o que você falou. Hoje, o nosso fulfillment representa 40% da nossa operação logística aqui no Brasil. A gente já faz 85% das entregas em menos de 48 horas, né? A gente já está com a operação de entrega no mesmo dia em mais de 100 cidades. Então, tudo isso para melhorar a experiência do comprador e também do vendedor, que é o nosso público-alvo aqui desse podcast hoje, para que ele se preocupe cada vez menos com essa burocracia. A gente sabe que a logística é um grande calcanhar de Aquiles para e-commerce, sempre foi, está se tornando cada vez menos, né? E a gente entende que protagonizamos muito essa discussão. E a ideia é essa: a gente investe muito em entender a experiência do usuário e o que a gente pode fazer no dia a dia para ajudar esses milhões de vendedores que contam com a gente. O Mercado Livre dá muita opção, né, de várias soluções que refletem essas dores, né, que você falou. Acho que a natureza do negócio de lá atrás ter apostado nessa digitalização, que pelo menos traz o dado ali para o ecossistema do Mercado Livre, fez com que outros negócios fossem surgindo, né? Então, se eu tenho acesso a quanto determinado seller está faturando, eu posso, inevitavelmente, e agora mais recentemente o Mercado Livre passou a fazer isso, via Mercado Pago, oferecer um crédito. Porque, bom, eu sei mais ou menos o risco ali, eu oferto um crédito com juros muito menores, porque eu conheço aquela persona, né? Da mesma forma, o fulfillment, que é você pegar um produto e deixar sob guarda do Mercado Livre, no caso, Mercado Envios, que é o braço logístico, para aí eu só vender, me preocupar lá em achar os consumidores, tal, que o Mercado Livre também ajuda, né? É o business dele, esse encontro da oferta e da demanda, e tendo uma logística muito mais fluida. Explica para mim aonde que entra o Mercado Shops, que dor ele pretende solucionar dentro desse ecossistema do Mercado Livre, que tem de maneira muito conectada ali meio de pagamento, logística, a plataforma de marketplace e os shops. Como que é? Sim. Bom, o Mercado Shops, ele nasceu para ser originalmente o primeiro e-commerce desses vendedores que começam a se digitalizar pelo marketplace. A gente sabe que o marketplace ele soluciona, né? Ele tem uma experiência facilitada para quem está começando a vender online e acaba sendo um caminho óbvio de entrada, né, no mundo online. Então, a gente soluciona a audiência, que é uma dor, né, muito grande para quem está começando. A gente soluciona envios, né? Como você falou, nosso braço hoje super importante, onde a gente vem investindo muito. A gente soluciona o meio de pagamento, dentro de meio de pagamento, e não menos importante, toda a parte de risco, de fraude, de chargeback, que para quem está começando pode ser um grande problema. Então, através da compra protegida, então a gente protege tanto os clientes, né, dos nossos vendedores, dando a credibilidade de que ele pode comprar, que se ele não receber o produto ou se algo acontecer, ele não vai precisar pagar ou vai ter a devolução do seu dinheiro. E a gente também protege o vendedor contra a fraude. Então, toda essa segurança, que até bem pouco tempo atrás era um problema para o e-commerce, a gente também priorizou ao longo da nossa trajetória. A gente soluciona também, como você mesmo disse, né? A gente começou a ofertar crédito, então,
tanto para o comprador quanto para o vendedor hoje, a gente facilita para que ele possa adquirir produtos e, no caso dos vendedores, para que eles possam investir mais no seu negócio. E quando a gente fala de outras soluções antes de chegar no mercado shoppers, a gente tem o mercado Ads, que é uma solução de dar visibilidade, né, e impulsionar os vendedores dentro dessa maior audiência do Brasil de e-commerce, que já é extensivo ao mercado shoppers, hoje eu vou chegar lá, que é um grande diferencial e recente. Então, a gente tem uma solução aí 360, que é característica de marketplace, para facilitar quem está começando. Qual que é o grande diferencial de Mercado Shops? Primeiro, o que é Mercado Shops, né? O Mercado Shops é uma solução do Mercado Livre, construída sobre o marketplace do Mercado Livre para prover e-commerce próprio. Para quem já vende no Mercado Livre, é uma experiência muito facilitada. Então, ele sequer precisa cadastrar produtos novamente. Em um único clique, ele já, né, ele já transfere 100% do que ele tem cadastrado no Mercado Livre, foto, descrição, preço. E ele já está com um site literalmente pronto literalmente um clique, tá? Ele já faz todo esse upload e ele já está pronto para rodar. Depois ele conclui algumas etapas de customização básicas para ele ter uma loja com a cara dele, com uma URL própria e começar a construir essa relação direto com os clientes finais dele. Qual é o grande diferencial? Por sermos construídos em cima, né, dessa gigante plataforma, a gente estende a experiência que a gente está falando aqui, que a gente vem investindo ao longo de 20 anos, também para o canal próprio dos nossos vendedores, para que ele não precise se preocupar com toda essa questão burocrática que envolve o e-commerce, né, que é enviar, receber, questão de risco, enfim, ele consegue toda essa experiência facilitada que ele tem no marketplace, ele também tem no e-commerce dele próprio com o Mercado Shops. Então, a ideia foi que o vendedor que começa ali no marketplace vai se desenvolvendo em um determinado momento, ele quer criar a própria marca dele, ou ele entende que ele já tem uma base de clientes, né, para fiéis e que ele quer trabalhar de alguma forma, ele criar a própria marca. Mas um pouco do que a gente estava conversando aqui, né? Esse é um caminho lógico para quem está começando, mas não é o único caminho. A gente vê também que uma parte da nossa base começa a vender primeiro pelo e-commerce próprio, porque isso tem muito mais a ver com maturidade e profundidade que você tem do mundo digital do que tamanho propriamente dito. Então, você pode começar pequeno, mas se você é uma pessoa que vem desse mundo online, que você sabe como se gerar tráfego e conquistar clientes, você pode começar pelo seu e-commerce próprio e futuramente plugar em marketplace. Então, a gente vê essa via de mão dupla entre os dois canais, mas, obviamente, o marketplace segue sendo o canal principal para digitalização de quem está começando a vender. Porque ter um site próprio, isoladamente, fora de um grande ecossistema de um pool de serviços, né, conectados, meio de pagamento, logística e tal, é bem complicado, né? Era mais uns 5 anos atrás. Hoje tem muita solução que você consegue levantar um site rapidinho. Não é aquela história só do WordPress que você tinha que mexer, saber qual que é o plugin certo. Não era para qualquer um mesmo, era um parto. Essa que é a verdade. Hoje você tem mais facilitado, só que, bom, se você não tem adaptado ou internalizado pelo menos esses dois aspectos, que é a logística e o meio de pagamento, e mais do que isso, você ter tráfego, ou seja, você ter gente visitando o site, é um baita de um trabalho com, de maneira geral, baixa efetividade, né? Por outro lado, quando você está no marketplace, você tem tudo isso, né? O Shops, ele já agrega, então, outros serviços, né? E eu acho que, de maneira geral, no Brasil, no comércio digital, as principais plataformas de marketplace, que são esses shoppings virtuais que reúnem várias empresas ali naquele ambiente, ele conseguiu buscar os local heroes, ou seja, aqueles caras que vendiam muito em determinada localidade, o cara que já tinha essa sagacidade de, eu sei vender no digital, porque eu usava a rede social, trazia gente para cá, divulgava links, comunicava bem. Então, de maneira geral, o setor já foi buscar essa turma. Que, assim, no Brasil, ainda é
assim, em números totais do varejo, a gente não chegou nem na metade. Está muito longe da digitalização da metade do varejo. A gente chega dados do primeiro TRI de 2022 era de 11 a 12% de penetração do comércio eletrônico, né? Mesmo se a gente colocar que a gente chega agora no final de 2022, em 15%, pô, é muito pouco perto do restante do varejo. Brasil continental, milhões de pequenas e médias empresas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente foi buscar essa turma, a gente sabe exatamente, pô, o cara teve sucesso, o cara conseguiu vender tal. Aí vocês agregaram já uma possibilidade para ele, porque é um reforço de marca, então você mantém o cara na sua estrutura, ao invés desse cara sair do seu ambiente do Mercado Livre e tal. E aí eu vejo agora uma grande tendência de todas as plataformas buscarem o long tail, que é aquela cauda longa, que é o restante das pequenas e médias empresas, que assim, em números absolutos são a maioria, e que nem botaram um pezinho dentro desse ambiente digital, né? E elas estão todas perdidas. Será que eu abro meu site próprio? Não. Rede social, o que que eu faço, tal? O que que você vê dentro desse contexto aí? Porque o Shops, eu acho que ele cumpre os dois papéis, como você disse. Porque para aquela pessoa que não quer perder a oportunidade de ter a marca própria dela, pô, o Shops tá ali, ele pode reforçar aquilo ali e trabalhar logo desde o início aquela marca, diferente dele subir num ambiente outro qualquer, que ele precisa ter as conexões de tudo, né? Do pagamento, tal. O que que você vê como tendência aí, tendo em vista todas essas possibilidades? Por exemplo, que dica que você daria para um pequeno e médio vendedor? Ele está vendendo meia no interior do Amazonas. O que que você sugeriria para ele assim? Ele quer colocar um pezinho no digital porque ele quer não só vender para o bairro dele, ele quer vender para o Brasil inteiro. O que que você falaria para ele? Bom, a gente tem hoje uma riqueza muito grande de perfis, né, dentro de casa, e eu gosto muito de conversar com esses vendedores para entender um pouco da trajetória deles e a gente vê de tudo um pouco, né. Então pegando esse exemplo aí do vendedor que vende meia no interior do Amazonas, por exemplo, né, o caso mais, específico. O que que a gente vê em termos de tendência? Com essa coisa de motor de recomendação, redes sociais, a gente tem um boom, né, de redes sociais, agora novas redes sociais acontecendo. A gente está caminhando para um momento do digital que é o vendedor como próprio criador de conteúdo, né? E a gente vem falando isso em várias instâncias nossas de content creator, que é uma tendência, e a gente tem uma área hoje dentro do Mercado Livre trabalhando e disseminando isso para os nossos vendedores. Então, dado que as redes sociais são uma realidade, né, que vão continuar crescendo e vão assumir novas formas como essa, né, de motor de recomendação e de o próprio usuário como criador de conteúdo, existe uma tendência por isso, que esse vendedor cria uma própria base, né? Que ele cria uma relação direta com aquela audiência dele. E quando a gente fala de audiência própria, de base própria de clientes, dessa conexão com o teu público, né? Seja você uma pessoa super simples, mas se você consegue criar esse engajamento e essa identificação com o teu público, em algum momento você tem que capitalizar essa audiência, né? Então, eu acho que se eu fosse citar uma primeira tendência que a gente tem sentido muito quando a gente fala com pequeno e médio, é isso. A gente tem hoje muitos vendedores de mid e long tail, né? Pela natureza do nosso negócio ser de baixa complexidade. E a gente vê que nem sempre um caminho lógico de geração de audiência para eles são os caminhos tradicionais das grandes big techs de geração de audiência, né? Então, eles estão se gerando audiência pelas páginas dele, né? No Instagram, enfim. E eles precisam capitalizar isso de alguma maneira. E para capitalizar isso, você precisa ter um lugar onde você transacione no final do dia, né? Então, qual que hoje é a nossa principal estratégia? Fazer com que esses vendedores tenham um canal onde eles possam linkar as suas redes sociais e capitalizar esse relacionamento que eles estão criando com essa base deles. E esse canal é o Mercado Shops hoje. O Mercado Livre, ele tem
por outro lado, né, a criação dele mesmo com a própria, né, então hoje o vendedor ele consegue usufruir da audiência do Mercado Livre, dos compradores do Mercado Livre, para expandir super rápido o negócio dele. Mas na contramão a gente tem essa tendência de criação de conteúdo, de vínculo com a sua base, que você precisa também capitalizar de alguma forma. Então, unindo as duas coisas, a gente quer facilitar essa experiência de chegada de compradores pelos dois canais num único ecossistema. Então, seja a venda vindo por esse canal próprio, seja a venda vindo através da audiência do Mercado Livre, que ele possa entregar pelo mesmo lugar, oferecer a mesma melhor experiência. Então, reforçando, né? Hoje no Mercado Shops, os vendedores têm acesso à base de clientes deles e eles podem construir essa base, que a gente costuma dizer, né? Base de clientes é um capital super importante. É para a gente e é para qualquer empreendedor. Então, como você acumula essa base e trabalha essa base ao longo do tempo para você também ser gerador de negócios para você mesmo? Né? Então, eu acho que são papéis muito complementares e, como você disse, hoje a gente tem uma penetração de mercado online ainda muito baixa, né? Então, se a gente bater esse ano 15%, olha o tanto que a gente ainda tem de espaço. Então, nesse cenário, é até um crime a gente dizer que um vendedor tem que optar por um canal ou por outro, né? Eu acho que a nossa missão é facilitar essa experiência dele nesse outro canal também. E eu vejo que o Mercado Livre como um todo, né? Vocês são bastante é, prudentes em dar os passos de vocês. Porque a gente já tem outras grandes tendências. Então, você tem live commerce, você tem social commerce, e assim, só para tentar traduzir aqui, você tem possibilidade hoje em algumas plataformas, por exemplo, chinesas, de você ter ao vivo a divulgação de um produto. Então, alguém fazer uma promoção às 8 horas na plataforma XPTO, um marketplace chinês, você vai poder ter acesso a um desconto. Então, ele faz uma estratégia de lançamento. Enquanto estiver passando aquela live, esse é um vídeo ao vivo, as pessoas podem ir lá comprar e tal. O que gera também o engajamento, só que, enfim, dentro de determinado aplicativo. Social commerce é outra coisa, mas não tem a ver necessariamente com essa questão de criação de base, né? É você juntar muitas pessoas para comprar determinado item. Mas essa questão de produzir vídeo dentro da plataforma própria, de concentrar, é fato. Várias já estão fazendo, inclusive aqui no Brasil. E vocês, assim, vocês sempre o Mercado Livre como um todo, quando eu vejo, estrutura muito bem cada uma da vertical antes de, assim, acelerar qualquer tipo de novidade. O Shops é um exemplo desse, porque, pô, é white label, já é um passo que o Mercado Livre deu de, tá bom, não precisa ter lá o Mercado Livre lá como ator principal, de entender essa demanda desse empreendedor, embora ele tenha muitas outras demandas, que eu queria entender se vocês conseguem suprir. Então, por exemplo, que eu escuto bastante, ah, eles precisam, às vezes, de um aconselhamento, por exemplo, de como anunciar ou tirar, ou coisa trivial, tirar uma foto. Assim, se você tirar uma foto ruim e colocar lá no app, pô, mesmo o produto sendo bom, você, meio que o cliente, a gente já faz isso intuitivamente, qualquer um. Você vê, não, a foto não tá boa. Para restaurante isso pega muito. Você entra num restaurante, não, a foto não, vai para outro. Então, coisas assim, bem básicas, sabe? Assim, você não vai vender um caderno, falando, um caderno 100 páginas. Talvez você fale, ó, um caderno que pode ser usado para escrever as suas memórias com a sua família e tal. Você dá uma contada de história, que é o que a gente chama de copyright, para você conseguir vender mais. Tem uma série de dores iniciais, assim, para um varejo entrar no digital assim para valer, porque muda muito, né? Porque antes ele ficava parado num ponto físico, só esperando os caras chegarem. Então, assim, num passado muito recente, o ponto físico determinava seu sucesso. Então, você estava por exemplo, Paulista, na Avenida Paulista de São Paulo, putz, sucesso, tu vai vender, porque tem muitas pessoas andando ali.
Se você conta, né, do outro lado, se você tivesse nas regiões periféricas, talvez não. Hoje não. Hoje os mercados não estão mais regionalizados do ponto de vista de varejo. Então o cara pode estar na periferia, só que ele entendeu esse universo digital, conseguiu entrar, e aí tudo que ele estiver recebendo está entrando para o local onde ele está, e ele gera um fluxo de capital lá onde ele está morando. Isso é revolucionário se você conseguir ampliar isso no Brasil todo. É, tem alguns outros pedaços nesse sentido dos mais básicos, da dor desse vendedor que o Mercado Livre ajuda? Sim, a dor de quem está se digitalizando, sem dúvida, passa pelas coisas mais básicas, né? Desde criar um anúncio de um produto, né, que envolve boa foto, envolve boa descrição. Depois, num segundo momento, envolve boa precificação, né, que aí tem a ver com uma que a gente chama inteligência tácita, que os nossos vendedores acabam desenvolvendo pela vivência ali no nosso negócio. E a gente tem sim hoje uma central de vendedores, se chama Central de Vendedores do mercado, .mercadolivre.com.br, onde a gente tem uma série de conteúdos de todas as nossas unidades de negócios. Então, tem desde como cadastrar pela primeira vez um produto no Mercado Livre, como enviar pela primeira vez, como receber pelo Mercado Pago, como investir em Mercado Ads para patrocinar os seus produtos. Então, a gente faz toda a jornada do cliente dentro dessa central de conteúdo. Lá tem também diversos conteúdos sobre Mercado Shops. Então, todas as nossas unidades de negócio estão concentradas ali. A gente tem desde conteúdos básicos até os mais avançados. Além disso, a gente faz uma vez por ano um evento para todos os nossos vendedores. Esse ano, a gente recebeu 12 mil vendedores na Meli Experience no final de agosto, onde a gente divide, né? Esse ano, a gente se dividiu em 3 jornadas. A jornada do iniciante, do intermediário e do mais avançado. E nessas jornadas a gente trouxe desde nosso time de atendimento para falar com o seller, para entender ali na pele, né, as dores deles. Então, o que no dia a dia eles encontram de dificuldade. Se eles, inclusive, fizemos ali um pool de atendimento para pegar os casos mais críticos. A gente teve um plantão jurídico também para ajudar os nossos sellers. A gente teve palestras por todos os lados, de acordo com a maturidade de cada um dos nossos vendedores, para ensiná-los nesse caminho. Isso é um evento físico de um grande porte que acontece uma vez por ano, que é super importante, mas a gente também faz vários eventos online ao longo do ano. Então, o time do Mercado Livre e o meu time em Mercado Shops, a gente convida os nossos vendedores ao longo do ano para vários momentos onde a gente conta como fazer o negócio do zero, né? Então, no Mercado Shops, a gente faz semanalmente eventos online com todos os vendedores que ativam a nossa plataforma pela primeira vez, convidando eles para um streaming onde a gente conta como fazer o seu envio, como personalizar a sua loja, o que é um domínio, né, que é o URL próprio. Então, a gente conta desde o básico o que é um e-commerce. E nesse momento agora, a gente está desenvolvendo, a gente já tem Mercado Ads, né, que é a nossa solução de publicidade, que patrocina produtos dentro do Mercado Livre para gerar mais visibilidade. Hoje a gente já tem esse produto disponível para Mercado Shops, ou seja, um vendedor ele consegue comprar um espaço dentro dessa audiência, dessa maior audiência do Brasil, que é o Mercado Livre, para levar tráfego para a própria URL dele, que é para solucionar uma dor, que é gerar tráfego. E a gente tem desenvolvido, além de Mercado Ads, a gente vai agora, ao longo dos próximos passos, pensar em cada vez mais soluções para geração de tráfego para os nossos vendedores, que a gente vê que hoje, de todas as dores que ele tem e que a gente já solucionou, é uma que a gente precisa continuar ajudando para que eles consigam se alavancar no canal próprio. Então, aí a ideia, então, dentro do pilar do Mercado Ads, que é outro pilar que a gente tem que falar cada vez mais, né? Que é esse do advertising, que é essa de publicidade, trazer o tráfego. É aproveitar o do Mercado Livre, não é, por exemplo, fazer algum tipo de solução com o Google para posicionar o site dele. Mas aí como é que funciona? Porque, olha que eu sou consumidor assíduo, hein? Quando tá lá patrocinado, ele clica e ele vai para o ambiente site, porque todas as vezes que eu vi um patrocinado de algum produto, eu cliquei e continuei dentro do ambiente Mercado Livre. Eu não fui direcionado
ali para um site fora. Até me estranharia. Se eu clicasse lá e fosse para um site, eu ia estranhar. Oxe, o que está acontecendo aqui? Não, hoje provavelmente você só teve acesso a patrocinados dentro do Mercado Livre mesmo, que é o nosso produto original, Aham. né? Então, o Product Ads, que é o que a gente chama internamente, é o produto que faz você se patrocinar dentro do Mercado Livre. Hoje a gente tem um tipo de display diferente, que é um espaço dentro do Mercado Livre, mas onde a gente deixa muito claro que aquilo ali é uma publicidade externa, ou Uhum. seja, de um e-commerce próprio de um dos nossos sellers. E aí, quando você clica, como você vê em várias outras plataformas de conteúdo que tem por aí, quando você é impactado por uma propaganda, Um um pop-up. pop-up de alguma outra marca, e aí você entende que se você clicar ali, você vai ver a Uhum. oferta daquela outra marca. A gente também desenvolveu isso dentro do Mercado Livre, é bem recente. Hum. A gente comunicou isso na Meli Experience desse ano. E a gente, ao ser impactado por esse anúncio, fica muito claro para quem está vendo que não é um anúncio do Mercado Livre, que é um anúncio de uma pessoa, de um vendedor externo, de um e-commerce externo. E ao clicar ali, você é direcionado para uma URL própria de um dos nossos vendedores, né? Então, é uma solução super recente que acompanha aí benchmarkings, né, de mercado, de publicidades em display, para a geração de negócios para os nossos vendedores também nesse canal. É exclusivo de Mercado Shops, né? Porque a gente não quer. A gente quer oferecer essa solução completa para o vendedor, mas continua sendo o Mercado Aham. Livre no final do dia. Então, ainda não faz parte dos nossos planos a disponibilizar, por exemplo, essa abertura para outros canais que a gente não tem o controle da experiência, né? No Mercado Shops, a gente tem o controle da experiência do comprador, porque o vendedor usa todo o nosso ecossistema para atender esses compradores. Não, e eu acho bem interessante, porque é uma forma de você ajudar pequeno, médio e grande, não, por exemplo, uma marca hiper conhecida que já está no Mercado Livre, porque eu digo marcas globais que estão dentro do Mercado Livre, né? Numa dessa ele poderia patrocinar, comprar não sei quantas, sei lá, cotas e tal, e canibalizar de uma maneira geral o próprio ecossistema de venda. Não canibaliza, porque nós somos Mercado Livre no final do dia, né? Então, o Mercado Shops, ele é o Mercado Livre no back, só que com um front personalizado da marca. Então, em termos de negócios, para a gente é a mesma coisa, né? E principalmente, mais do que negócios, mais do que gerar negócios para dentro do mesmo lugar, a gente se preocupa muito com a experiência. Então, a gente, de uma certa forma, cede o nosso tráfego para um canal proprietário, porém que no final do dia oferece a experiência Meli, né? Não, mas eu Então, tava pensando mais no sentido assim, uma Nike, usando português claro, entendeu? Então uma Nike vai lá, pega um patrocínio desse de pop-up de maneira geral e não tá dentro do mercado não, shops, isso né? não é possível ser feito. Exato, isso que eu tô falando, que eu acho que foi uma solução muito prudente e razoável, Ah, porque claro. você Sim. joga, entendeu? De um lado, você tá equilibrando o ecossistema entre grandes, médios e pequenos, para que de uma certa forma a coisa fique, vai, saudável. A Nike meu, não precisa necessariamente de um ads, assim, embora ela, se tivesse a opção, ela faria, obviamente. Mas foi muito interessante. Agora, Não, e grandes marcas fazem, né? Hoje, é, hoje a gente tem muitas grandes marcas que são parceiras do Mercado Livre, mas obviamente o tráfego e a gente gera o awareness, gera a conversão dentro da dentro. nossa audiência. Isso. Exatamente. Agora, nada impede que a Nike faça o seu Mercado Shops, aliás, fica o convite. Eu não duvido de nada, tá? Porque assim, a gente tá aqui para ver, para contar a história também do que aconteceu. Então, assim, se a gente olhar lá atrás, rebobinar a fita, a primeira geração do comércio eletrônico, ela olhou e falou assim: eu preciso ter meu ambiente próprio. Eu vou focar no meu ambiente próprio. Esquece o resto. E aí fizeram o tal dos catálogos lá. Então, os produtinhos aqui e tal, você compra e assim vai. E aí vieram as empresas de tecnologia como Core Business e com a tese do marketplace. Porque, assim, é um volume bizarro de dados, você precisa ter o,
um foco maior em tecnologia, sendo que as varejistas não tinham como core, as grandes varejistas. E aí, elas, no final das contas, por mais que elas negaram por muito tempo, as grandes marcas e tal, negaram até, não teve outra opção, entraram. Então, botaram o pezinho lá, né, nas empresas de tecnologia. Teve uma outra grande varejista que conseguiu fazer a transição muito rapidamente, por exemplo, a Magazine Luiza e tal. E agora as outras estão fazendo também esse movimento. Mas é muito interessante, porque a gente viu isso acontecer. Então, não duvido nada de que ocorra uma migração dessa também. Estamos aí para ver. Como eu estou aí para ver também, os próprios mercados hoje estão passando por esse dilema que passou o grande varejo lá atrás. Que, vou desenhar o meu ambiente próprio, esquece o resto. Aí fica. Aí dá o braço a torcer, não, vamos conectar. Porque é um pouco da nossa era, a gente sair um pouco dessa mentalidade da competição em que você tem que fazer de ponta a ponta tudo, para um ambiente que você precisa se conectar com outros parceiros para crescer mais rápido. Porque antes eu vejo que era muito uma questão de eficiência. Então era uma questão assim, quem fizer mais e melhor ganha. Hoje não é só mais eficiência. Hoje é quem fizer, e eu não precisa ser nem o mais eficiente, mas mais rápido, vai conquistar mais mercado. Aí você vai ajustando no decorrer do processo. Então o que eu quero dizer é, a rapidez é a chave hoje da equação, para qualquer negócio. Isso ficou bastante evidente durante a pandemia, né? Então, durante a pandemia, teve um crescimento assim, de entrada de sellers para vocês, né? Como é que foi esse processo? Ou não necessariamente? Sim, a gente teve um aumento no volume de vendedores, no volume de compradores também, que reflete o comportamento diferente, né? Então, até quem não comprava online nesse momento, porque a gente teve os negócios parados, mas também teve as pessoas em casa. Então, a gente teve um aumento no número de vendedores, no número de compradores. Hoje, no terceiro trimestre, né, de 2022, a gente acumula, na América Latina toda, 71 milhões de vendedores, de compradores, perdão, e 3,5 milhões de vendedores. Então, são números que estabilizaram, obviamente, pós-pandemia, mas que são um reflexo dessa mudança de comportamento. E, obviamente, só vai seguir crescendo. Mas respondendo um pouco ao teu ponto anterior, né, que você estava falando sobre toda essa questão de grandes marcas, quando a gente fala de omnicanalidade, né, o omnichannel, é justamente isso, você se valer de todos os canais, né? Então, no final do dia, os compradores eles chegam nos inúmeros canais de formas distintas, né? O mais importante é você estar presente na maior parcela possível né, do ambiente. Então, hoje a gente já tem como tendência vários marketplaces se plugando dentro de marketplaces. Hoje, dentro de casa, a gente tem clientes que são marketplaces, ou seja... Sim, a Olist, por A Olist é um exemplo, exato. Então, marketplaces de nicho, né? Entrando dentro de marketplaces generalistas. Então, isso é uma prova de que um marketplace de nicho, ele vai buscar todos aqueles clientes daquele segmento, mas ele também pode se valer de clientes de audiências maiores e, ao mesmo tempo, né, trabalhar... Esses sellers que estão dentro desses marketplaces trabalharem os seus próprios canais. Ou seja, você consegue ampliar muito, né, o seu alcance e a sua cobertura, né? Chegando a audiências inimagináveis em todos os cantos do Brasil e, se possível, com a melhor agilidade, né? Eu só me preocupo com, assim, com basicamente é o seguinte, se o pequeno vendedor, por onde que ele começa? Porque cada um vai colocar uma série de opções. Putz, cara, tem o do nicho, que o nicho agora está no generalista, que também tem uma opção de site, ele descobre que tem o site próprio, tem outro. Sim, é um emaranhado de coisa assim, muito louca, né? E aí a gente chega para responder essa pergunta, talvez, de maneira geral, é tentar definir perfis, né? Tipo,
o que que é para cada um, né? O que que é o perfil para um varejo ter o site próprio e que ele busca as outras soluções, tipo, a de logística e tal. O perfil da pessoa de rede social, porque tudo no final do dia vai ser tempo, né? Quanto que o cara tem de tempo de dedicação para construir conteúdo em rede social? Quanto que ele tem de tempo de dedicação para no site dele próprio achar as melhores soluções de pagamento de logística? Ou qual é o tempo que ele tem destinado a 3, 5, 10 marketplaces que ele está conectado, né? É, é, é muito complicado. Eu vou São te... tantos caminhos, né, que a gente acaba tornando complexa a jornada de quem está começando, né? Exato. É algo que a gente vem falando bastante internamente, vem tentando entender bastante o público, né, de Mercado Livre. E o que a gente vê como tendência é cada vez mais, de uma maneira geral, até dentro do Mercado Livre a gente tem falado muito disso, né? De subtrair para impactar mais. Então a gente vê que os nossos vendedores também estão nesse caminho, de entender quais são os canais que realmente fazem mais sentido para eles e focar naqueles canais. Porque no final do dia, a gente tem uma oferta muito grande de marketplace aqui no Brasil, cada um com as suas regras de negócio, né? Cada um com as suas políticas. E o que a gente vê é que os vendedores estão, de acordo com seus próprios perfis, né? Com as suas adequações, elegendo que canais são os mais interessantes para eles. Então, do nosso lado, o que a gente pode dizer é: a gente trabalha para facilitar a experiência do vendedor, para centralizar e para dar todas as soluções dentro do ecossistema. Mercado Shops é prova disso. Então, o que que a gente quer, né, no final do dia? Que esse vendedor não se preocupe em ter um estoque próprio e fazer o seu envio próprio, envie para o Mercado Livre, né, e tenha toda essa complexidade de gestão. Hoje, o Mercado Shops vem para ser uma solução integral, para que esse nosso vendedor, que já está acostumado com as nossas políticas, já está acostumado com o enviar com a gente, com o nosso atendimento, porque esse é um ponto importante também. A nossa central de atendimento, ela é extensiva também a Mercado Shops. Então, ali ele consegue centralizar, então ele não precisa ficar fazendo atendimentos por fora, criar uma estrutura de atendimento ao cliente. Ele até pode ter um contato direto com o cliente dele, mas se ele usa a nossa logística, por exemplo, o fulfillment, a gente se responsabiliza por tudo, inclusive pelo pós-venda. Então, Mercado Shops é essa solução integral que visa não complexizar mais ainda a operação dele. Então, ele pode estar no maior marketplace do Brasil, ele pode ter o canal próprio dele e, ao mesmo tempo, tornar a operação dele muito simples, né? Mas sim, dá para tornar mais complexo, né? Então, à medida que você vai pulverizando e abrindo outros canais, vai ficando cada vez mais complexo. Eu acho que no final do dia, a equação é entender qual é o perfil desse vendedor, né? Que nível de profundidade, que nível de tempo, qual a estrutura que ele tem, quantas pessoas ele tem e o quanto ele quer dividir a atenção dele com tantos canais. É super importante esse entendimento. Mas do nosso lado, a gente criou todas as soluções dessa maneira que faça com que ele enxergue, inclusive, num mesmo painel de vendas, e faça toda a gestão de estoque deles unificadas, para que eles não precisem ficar sendo Tela. multitela. Exatamente. Então, isso aí... Bom, quando a gente olha para restaurante, é a mesma história, só que com um número mais reduzido ainda, né? De marketplace. Porque, queira ou não, no Brasil, varejo mesmo, que é um pool maior no sentido numérico, de número de estabelecimentos, o restaurante também, né? Então, tem duas telas, ele precisa acompanhar onde vem um pedido, outro. Você tem até soluções que tentam criar de maneira até privada o que a gente chama de Open Delivery, que é uma base de dados unificada onde o restaurante joga o pedido naquela base e já se conecta diretamente a todos os marketplaces. É proposta também para varejo de alguns negócios, também privados, né? Mas realmente é um dilema. É um dilema bizarro. E assim, eu não gostaria que acontecesse o que aconteceu nos Estados Unidos, em que centenas de milhares de varejistas quebraram.
Porque como o mercado não está regionalizado, você tem a loja do Rio de Janeiro que está no digital, a loja, sei lá, do Maranhão que não está no digital, eles vendem o mesmo produto. Antes, mercados regionalizados, hoje não. Então, o vizinho da loja do Maranhão pode ir lá e falar assim: não, vou comprar de quem está no digital, compra lá do Rio de Janeiro. Então, essa do Rio de Janeiro, agora, está quebrando a do Maranhão. E imagina isso em larga escala. Então, nos Estados Unidos, esse ambiente de marketplace acabou fazendo o fechamento de centenas de milhares de varejistas. Justamente porque não teve algo rápido o suficiente. Isso eu não estou falando do ponto de vista privado, estou falando assim, deveria ser uma preocupação pública de você fazer essa inclusão dentro dessas novas ferramentas mais rapidamente. Porque senão, por mais que individualmente todos os atores se esforcem, o ambiente está tão confuso, e está mesmo, muito confuso, né? Você vê, entra um ator da China, entra um ator também da sei lá onde, aí ele faz promoção, que sei lá como é que funciona aquilo ali, que tem ponto e que tem não sei o quê, que tem vídeo. É uma coisa, não dá, para o pequeno, imagina, está precisando sobreviver. Aí, estatisticamente, a gente já tem que no Brasil, depois de 4, 5 anos, 70% das empresas fecham, as pequenas e as médias. Pô, eu fico me perguntando aí, é mais dilema mesmo, se você puder comentar, essa situação. Porque eu acho que só setorialmente falando que a gente poderia ter, setorialmente falando, e com o poder público na jogada, para a gente conseguir acelerar essa entrada. Pelo menos para ter uma competição ali dentro. Uhum, sim. Porque se tivesse só a perna no físico, a grande tem. Ó, hoje eu consigo comprar qualquer coisa no Mercado Livre. Eu compro qualquer coisa no Mercado Livre. Qualquer. Eu não. Assim, eu tô pensando aqui. A única coisa que não dá mesmo é fármacos com receita controlada. Ponto. De restante, pô, brinquedo, roupa, item de escritório, tudo, cara, tudo, absolutamente. Assim. Então, assim, é muito complicado, né? Isso que a gente está passando, porque no Brasil o número desses pequenos é muito maior, assim, é muito grande, assim. Acho que é maior do que até dos Estados Unidos. Não tenho dado dos Estados Unidos, tal, de outros países, mas aqui a gente sempre teve pequenos empreendedores. É algo que me preocupa. A gente tem uma responsabilidade muito grande, né, como protagonistas nesse mercado, de promover cada vez mais a educação, né, do ambiente online. Então, como eu estava dizendo sobre os eventos que a gente faz presenciais, eventos online, conteúdos que a gente também tem parcerias a nível nacional, né, com o nosso time de relações governamentais, a gente tem a própria parceria com o Sebrae, justamente para fomentar o empreendedorismo digital e ampliar o entendimento dessa comunidade empreendedora sobre o que é o mundo digital. Então, a gente é bem consciente do nosso papel e da nossa responsabilidade de disseminar isso. E eu acho que faz parte de uma acomodação natural, né, do mercado. Eu acho que as lojas físicas, elas têm o seu papel super importante, não vão continuar tendo. A gente viu isso acontecer, né, em vários outros mercados. É um lugar também de experiência, embora a experiência online esteja se aproximando cada vez mais disso, o mundo online ele cumpre esse papel, o mundo físico cumpre esse papel, né, de experiência, de contato que vai permanecer aí durante um bom tempo. Mas eu acho que essa transição, ela vai demandar da gente, né, como atores protagonistas desse mercado, bastante responsabilidade e é um grande desafio educar e mudar mindset, né, de empreendedores sobre essa questão de se digitalizar. Mas nesse caminho a gente tem ido muito forte, tem investido muito nessa comunicação e nesses conteúdos e espera a gente estar aqui hoje, inclusive, fazendo isso. Esperamos fazer mais. Aliás, parabéns, assim, o que vocês fizeram nos últimos tempos de formalização de pequenas e médias empresas que não tinham nem CNPJ ainda, não está escrito no gibi. Foi o maior número de
formalizações que eu vi de abertura de CNPJ no varejo, assim, na história, assim. Foi um negócio, assim, muito positivo. Acontece que todo mundo deveria abraçar essa agenda, né? De tentar fazer com que mais empresas consigam entrar nesses ambientes de venda digital, né? Aí, assim, o Sebrae tem um papel, o governo tem um papel, a gente, todo mundo deveria estar nessa toada. E é muito, muito interessante também algumas coisas que acontecem, né? Porque, assim, cada ator desse ecossistema está investindo para qualificar o cara, que na verdade é o mesmo cara que está em todas. Então, vamos supor, o Mercado Livre investe 10 dinheiros no Vitor, que vai se digitalizar e recebe os mesmos 10 dinheiros da Americanas, o mesmo recebo assim, em conteúdo, 10 dinheiros da Magalu, 10 dinheiros da Shopee. Então, todo mundo está gastando uma grana para qualificar o mesmo cara. É muito doido isso. A Bia, assim, e é fases, né? Porque eu passei por isso ah, em outro setor também. Então, assim, se você pegar os de prestadores de serviço, aí você vai colocar lá, vamos colocar, o motorista entregador é o que tem o maior número, né? Qual que era a tese em 2015? A tese de 2015 era a seguinte, ó, quanto mais benefícios eu gero para esse prestador de serviço, mais ele vai correr comigo. Então, a tese era, bom, vamos dar desconto, dar desconto no Mercado Livre, dar desconto no plano de saúde, dar um curso de qualificação e finanças. No final do dia, gerou esse engajamento? Não. No final do dia era preço. Quem dá o melhor preço leva. Acabou. Não é? E você vê que até hoje algumas plataformas elas estão com essa tese. Um ou outro benefício gerou assim, um impacto muito positivo. Então, por exemplo, aluguel de carro, uma parceria com as empresas de aluguel de carro, é um insumo de trabalho dele, gerou um valor agregado. Mas um engajamento, uma fidelização? Não. Até a questão da fidelização em si, que são, por exemplo, contratos de exclusividade, tem alguns processos já no CAD tratando disso. Ou seja, é possível ter contratos de exclusividades com vendedores em que escala, em que medida, em que isso não prejudica o ambiente de competitividade no Brasil. E a grande tendência é que, pô, você pode até fazer, mas assim, com bastante ressalvas e também, em virtude também até do ponto de vista numérico, proporcional ao tamanho do varejo. Então, olha que, assim, tem algumas coisas que é muito, muito interessante, né? Assim, que como é que a gente, como atores jovens, né? Vocês, o Mercado Livre até que não, porque o Mercado Livre o ator talvez está na fase adulta. A maioria está na fase adolescente ainda e outros na criança, né? Porque você vai olhar um setor como um todo, assim, do ecossistema digital, ele evoluiu muito dos últimos 7 anos, né? Vocês não vêm de uma etapa anterior, por isso que eu estou falando que vocês são adultos, 20 e poucos anos. Começou a se tornar adulto, né? O resto, não. O resto, assim, é um bando de... Assim, como empresa, assim, estão tendo os amadurecimentos institucionais. Só que é isso, assim, novos modelos de negócio, com novos problemas que requerem novas soluções, mas eu digo soluções, assim, setorialmente falando, né? E aí é isso que a gente está tentando fazer. Pô, você trouxe várias informações muito importantes aí do mercado shops que, sinceramente, nem eu que estou acompanhando o segmento muito a fundo aí, eu sabia. Pô, mas é fenomenal o que vocês estão fazendo aí, de gerando esse valor agregado para quem tem a demanda já atual de ter a sua própria marca, que na verdade, no final das contas, para esse novo ambiente digital, o que está valendo é a marca, porque você pode começar vendendo copo e terminar, sei lá, vendendo camiseta, né? A gente mesmo faz isso, né? Uma empresa começa vendendo livro, termina vendendo armazenamento na nuvem.
Então, vai acontecer isso também. Então, o ativo de marca é muito importante. Isso vocês trouxeram bem. E o marketplace é um ambiente que facilita esses testes, né? Então você consegue se testar ali você não precisa eleger uma categoria ainda, né? Você pode atuar de uma forma bem variada. É um ambiente também onde os nossos vendedores testam que nicho eles vão melhor, né? Onde eles conseguem ter uma melhor oferta. E aí, a partir dali, e que eles vão se desenvolvendo em determinado segmento, é que eles vão sentindo essa necessidade de criar esse vínculo maior com a base deles, ou eles se sentem um pouco mais independentes e maduros para criarem as próprias estratégias comerciais e de marketing. E aí é nesse momento que eles recorrem a uma plataforma de e-commerce própria, né? Então, e aí a gente quer, nesse momento de decisão dele, ser a primeira opção que ele lembre, dada a experiência que ele já usufrui hoje dentro da nossa plataforma, e não complexizando, que é um pouco de tudo que a gente está falando, né? Como esse ambiente é complexo, daria para a gente ficar horas aqui falando de como é complexo e como existem inúmeras maneiras de encarar essa transformação. Mas no final do dia, o que a gente quer é democratizar, né? Democratizar pagamento, democratizar dinheiro, crédito, plataforma de e-commerce, a audiência. Então a gente quer democratizar e tornar essa experiência muito facilitada num único lugar. Para trilhar esse caminho que você estava trazendo aqui para a gente, essa tua visão de especialista no mercado, cada vez menos complexa, né? Para Uhum. que essa transformação seja, de fato, a mais rápida possível, com o menor impacto no mundo físico. Não, eu não tenho dúvida que, assim, vocês vão navegar de braçada. Já estão, né? Eu já te disse, assim, eu compro quase tudo no Mercado Livre, assim, disparadamente, assim, porque a experiência é muito, muito boa, mesmo, real. E eu, assim, para quem tem a informação de que, ó, invista na sua própria marca, meu, vai para os shops, que é o caminho mais rápido. É Ontem o mesmo a caminho. gente estava conversando com um cliente interessante de ver. Um cliente que hoje é o número 1 do marketplace e ele começou em 2018, com um lote de GoPro, né? Então ele vendeu esse lote de GoPro, foi super bem, falou: Nossa, olha, eu acho que eu faço isso bem. Começou a ampliar sortimento, hoje ele é um dos maiores da plataforma de eletrônicos. E 4 anos depois ele falou: Eu posso fazer a gestão da minha própria marca. Eu já tenho uma marca conhecida, né? E quem tornou essa marca conhecida foi o próprio Mercado Livre. Como que eu faço agora para capitalizar essa minha fortaleza? Os clientes já procuram por mim fora do Mercado Livre e eu não tenho um lugar para recepcionar esses clientes. E aí ontem eu estive então tá super fresca essa história, porque ontem eu tive com esse cliente e eu fui lá entender, né, um pouco das razões dele. Então, por que você quer ter uma marca própria? Como que a gente pode te ajudar? E ele falou: Eu não pensei em outro lugar. Eu tô com todos os meus produtos dentro do fulfillment do Mercado Livre. Para eu abrir uma marca ou um outro e-commerce, eu teria que tirar de lá, colocar esses produtos num galpão, fazer toda a contratação de todos os negócios que a gente sabe que Uhum. envolvem a construção de um e-commerce, que não é só plataforma, né? No final do dia, você tem que contratar um meio de pagamento, você tem que contratar uma análise de antifraude, proteção contra chargeback. Você elege qual é o teu método de envio, né? Às vezes, inúmeros métodos de envios, né? Porque o Correios ele atende até um determinado limite, dali para frente você tem que ver outras transportadoras ou middlewares de logística. Você precisa de um RP, né? Um faturador. Então, quando você coloca tudo isso na ponta do lápis, além de ficar mais caro, fica muito complexo. Fora que se você quiser integrar com o marketplace, que é o caso desse vendedor, que é um grande vendedor de marketplace, ele vai ter que integrar com o Mercado Livre. Como é que eu faço tudo isso se comunicar? Só aí ele já desistiu, né? Então, ele falou: Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, É. né? Não tenho o meu caminho mais lógico é esse. Eu apertei um botão, criei meu e-commerce Sim. próprio e agora eu vou tornar essa experiência cada vez mais personalizada e vou aprender desse mundo. E aí uma coisa super legal também é que a gente conta com um time interno de assessoria, de suporte a esses grandes vendedores da nossa plataforma, onde a gente literalmente pega na mão dele, né, e faz um trabalho muito parecido com o que faz o time de assessoria do marketplace para grandes vendedores, que é iniciar ele nesse caminho do mundo online e como que ele faz para gerar tráfego, como que a gente pode aproveitar as sinergias com o marketplace para ele se impulsionar também no próprio canal dele.
Então é muito legal quando a gente ouve essas histórias e a gente vê que no final do dia o nosso produto foi criado por uma finalidade que ele realmente cumpre, né? Que demais, Ju. Parabéns mesmo. Obrigado pela presença aqui Eu que no agradeço. Digitalize. Cara, eu espero que vocês continuem fazendo tudo isso, além de ser a empresa mais valiosa da América Latina, como vocês são, ser também do mundo aí. Embora sejam argentinos, assim, é mais brasileiro que argentino, porque a maior parte da operação está aqui. Obrigado, Ju. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Espero voltar mais vezes. Espero ter contribuído com o canal, com a Universidade Digitalize, e conta sempre com a gente, não só com o Mercado Shops, mas com todo o ecossistema do Mercado Livre. Valeu. E você que ficou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário também e acesse os outros episódios que tem muita coisa boa lá também. Valeu, até o próximo episódio.